Olá, boa noite, sejam bem-vindos, bem-vindas todos aqui. Vamos começar a nossa aula de hoje. Então, gente, vamos começar aqui. Quem já chegou aqui no YouTube, deixa aqui fala aqui um boa noite para mim, gente. Fala um boa noite aqui para mim. Comenta, diz se está escutando bem. Está me escutando bem? Está me ouvindo bem? Está me vendo bem? Falem aí, por favor. Então, vamos lá. Boa noite, Grazi, boa noite. Vamos lá, eu quero falar para vocês hoje sobre esse tema que é muito necessário, né? As pessoas, quando elas começam a entrar no autoconhecimento, principalmente no autoconhecimento feminino, meio que se perdem do fio da meada, né? A gente acaba, quando a gente entra dentro desse caminho do autoconhecimento, principalmente da espiritualidade, nesse movimento agora da espiritualidade meio que tóxica, né? A gente se perde e acaba indo para os extremos. É que nem na última aula que eu falei sobre a tentativa de sair da zona de conforto, às vezes, é tão extrema que você vai para o outro extremo daquilo que você estava querendo sair. Então, é preciso ter sempre esse cuidado, né, de como a gente vai lidar com esses processos internos. As pessoas, elas começam a buscar o autoconhecimento e elas querem uma coisa rápida. Elas querem algo que seja rápido, algo que seja resolutivo. Só que não é assim, porque o humano não é uma máquina, né? O humano. Então, o processo do humano é um processo que tem que ser vivido, tem que ser sentido, é um processo que precisa de fases para acontecer. Então, quando a gente pensa sobre autoconhecimento, o que é que vem na cabeça de vocês? Quem está me assistindo agora, quando você pensa assim, autoconhecimento, o que é que vem na tua cabeça? Qual a primeira coisa que vem na tua cabeça? Tá? Vem, não sei, vem conhecer a si mesmo, vem autoconhecimento, espiritualidade, vem relação às terapias integrativas. O que é que vem na tua cabeça quando você pensa sobre autoconhecimento? Autoconhecimento, gente, me falem aqui no chat, tá? Me falem aqui no chat. Autoconhecimento é a gente conhecer, nos conhecer, assim, falando aqui a minha visão para vocês, compartilhando a minha visão, né? É a gente se conhecer, a gente parar para nos compreender, né? Entender os nossos padrões, entender os nossos desafios, entender os nossos medos, e a partir desse entendimento, criar novas pontes dentro de nós. Nós não somos seres acabados, nós somos seres sempre em constante, em construção constante, em movimento, construção constante, o tempo todo. E isso faz com que a gente esteja sempre modificando, né? Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, que os nossos neurônios, as nossas sinapses, elas se transformam o tempo todo, elas vão mudando o tempo todo. Elas vão criando novas ligações, novas percepções, e isso é algo que a gente tem que lembrar sobre a gente, quando a gente está falando sobre autoconhecimento. Então, assim, se eu não me conheço, eu não consigo me transformar. É muito mais difícil eu transformar aquilo que eu não conheço em mim, aquilo que eu nego, aquilo que eu evito, aquilo que eu fujo, é muito mais difícil a gente transformar. Então, se eu não conheço aquilo que me incomoda, como eu vou transformar aquilo? Se eu não conheço os meus padrões, se eu não entendo os caminhos que eu estou fazendo repetidamente, né? Porque muitas vezes, não sei se vocês já perceberam isso, já pararam para pensar sobre isso, mas eu já parei sobre a minha vida, assim, de me ver andando em círculos, criando as mesmas situações, estando diante das mesmas pessoas, das mesmas questões. Então, assim, se eu não entendo esses padrões, eu continuo vivendo de uma forma automática, entendem? Eu continuo vivendo de uma forma inconsciente. Então, quem se nega ao autoconhecimento está se negando a essa consciência sobre as coisas que ele mesmo repete, né? As coisas que essa mesma pessoa repete, os padrões, os medos. Então, quanto mais eu me conheço, mais eu sei o que eu quero, mais eu sei o que eu não quero. Daí a gente traz o fio da meada da liberdade, né? Quando a gente pensa sobre liberdade. Porque quando a gente é adolescente, a gente acredita que liberdade é o quê? É você fazer 18 anos, ir para onde você quiser, beber, fazer o que você quiser, ir para festa. E é isso, eu estou livre. Só que liberdade, na verdade, não é isso. Esses dias eu abri uma caixinha, foi o dia do orgasmo, né? E aí eu abri uma caixinha perguntando sobre questões de sexualidade. E aí uma pessoa colocou assim na caixinha:
que o marido dela ficava chamando ela para fazer manage, acho que manage, né? E aí ela não queria fazer esse negócio com todo mundo, ela tinha algumas questões, mas ela se sentia uma mulher livre, se percebe como uma mulher livre sexualmente. E aí o que passou pela cabeça dela? Cara, se eu disser que eu não quero, eu vou estar dizendo que eu não sou livre sexualmente. Então, assim, eu vou ter que fazer para provar que eu sou livre. E aí eu pergunto, isso é liberdade? Isso é liberdade? Se eu tenho que fazer algo que ultrapassa os meus limites para provar que eu sou livre. Olha que louco. Olha que louco. Então, assim, dizer que não quer algo, que não quer, também é liberdade. Quanto mais, aí eu volto ao que eu acabei de falar, quanto mais eu me conheço, mais eu entendo o que eu quero e o que eu não quero. Mais eu entendo quais são os padrões que eu estou caminhando, quais são os caminhos que eu estou circulando, né? Os labirintos que eu estou criando dentro de mim. Então, assim, isso é liberdade. Liberdade é você saber o momento que você quer dizer não e que você quer dizer sim. E você dizer. Então, o que foi que eu respondi para ela na caixinha? Eu disse, eu acho que até ainda está lá nos stories essa caixinha. O que foi que eu respondi para ela? Eu disse, se você não quer, diga não. Dizer não também é liberdade. Dizer não também é um passo de alguém que tem liberdade sobre o seu próprio corpo. Porque se eu tenho liberdade sobre o meu próprio corpo, né? Se eu digo que eu não quero. Eu não quero. Então, olha como é interessante isso. Você ter essa consciência, né? Se eu conheço o meu corpo, se eu conheço quem eu sou, se eu conheço os meus padrões, eu sei lidar com o não. Muitas vezes a gente tem medo de lidar com o não, de dizer que não quer algo, que tem medo de algo, que não gosta de algo, porque a gente não sabe se a gente não quer realmente ou se a gente está fazendo aquilo por algum outro motivo, né? Ou se, não, eu não quero, mas será que eu não quero mesmo? Ou será que eu não quero? E se eu não querer, e se eu não quero, será que é por isso ou será que é por isso? Porque você não se conhece. Você está indo pelo medo, muito mais pelo medo do que pelo autoconhecimento. Então, o autoconhecimento, gente, muito mais do que espiritualidade, muito mais do que olhar para dentro de você e ficar lá observando, é você se conectar com quem você é. Uma coisa encaminha a outra, né? Uma coisa leva a outra. Quando eu me conecto com quem eu sou, eu começo a me conectar com os meus padrões, com os meus desafios. Então, a liberdade, agora falando sobre a liberdade, já que a gente fez esse link, ela é uma condição, eu botei assim, uma condição de conseguirmos nos identificar com a nossa essência, com o nosso eu essencial, conhecer os próprios limites e não ser aprisionada por eles. E é isso que eu acabei de falar. Então, eu me conheço ao ponto de saber os meus limites, de saber até onde eu posso ir, até onde eu posso não consigo mais ir, de entender que aquilo é o meu corpo, é o meu ciclo que está ali se manifestando a partir da influência da lua, a partir da minha influência hormonal, entender que o meu corpo está se comunicando comigo, e naquele momento eu não consigo mais ir a partir dali, que a partir dali eu já estou muito cansada, eu já estou exausta. Então, quando eu entendo os meus limites, eu tenho liberdade. Eu não sou escrava deles. Eu não sou escrava aos limites que me impõem e aos limites que eu mesmo me imponho. Entende? Tem uma frase que eu anotei aqui do Sartre, que ele fala: o homem está condenado a ser livre. Então, as nossas experiências na nossa vida, elas nos levam, elas nos encaminham para processos de autoconhecimento, para que a gente entenda e encontre a liberdade. Então, autoconhecimento e liberdade, eles são cíclicos, né? Eles estão em um processo de espiral constante. Eu me conheço, eu me torno livre, aí eu tiro. É como a gente sempre fala no autoconhecimento, né? Como casca de cebola, você tira uma e tem outra, tira uma e tem outra. Então, quanto mais eu me conheço, mais eu me aprofundo em mim, mais eu tenho liberdade com aquilo que eu entendo, aquilo que eu quero, aquilo que eu não quero, mais eu entendo os meus limites, entende? Então, o autoconhecimento, principalmente feminino, trazendo aqui para o que eu trabalho,
né? Ele é uma oportunidade para você mergulhar dentro dos teus limites e entender as comunicações que o teu corpo traz, que as tuas emoções te traz. Então, entender essa comunicação, entender esse movimento circular, né, que acontece entre o teu corpo, as tuas emoções, a vida, enfim, o teu ciclo de forma geral, o ciclo vital, o ciclo emocional, porque nós somos cíclicas de forma geral. Eu estou sempre falando sobre o ciclo menstrual, mas nós não somos regidas apenas pelo ciclo menstrual. Todas as pessoas, nós mulheres, somos regidas também pelo ciclo da Terra, pelo ciclo da Lua, pela nossa vida, né, pelos nossos padrões, os padrões que nós nos colocamos, os padrões ancestrais, os padrões vitais, todos os padrões, eles são círculos. Quantas vezes eu já presenciei na minha própria vida e na vida de outras mulheres que eu acompanho, a gente andando em círculos, sabe? Repetindo padrões, repetindo manifestações, repetindo medos, repetindo relacionamentos, repetindo comportamentos, simplesmente porque a gente não se conhece. Porque a gente não se conhece. Então, o autoconhecimento feminino, ele é uma oportunidade de liberdade. Ele é uma oportunidade de nascimento. E aí, por que eu estou falando isso? Quero primeiro, antes de falar sobre essa oportunidade do nascimento, né, de você nascer sendo você, quem você é, quero falar primeiro sobre mim. Dentro disso tudo, como foi o meu processo, quero compartilhar com vocês. Então, assim, para mim, o autoconhecimento foi extremamente importante e necessário. Né? Eu venho de uma... A minha história, ela é marcada por muita violência, né? Na minha infância, eu passei por muita violência, eu presenciei muita violência. Na minha adolescência, eu tive que me tornar rapidamente responsável, né, pelas situações, pela casa, pela minha irmã. O meu pai era alcoólatra, então eu visualizei, né, eu presenciei, eu protegi a minha mãe muitas vezes, então eu passei por várias situações bem delicadas. Inclusive, tem uma live no Instagram, eu conto um pouco da história da minha infância, enfim. Então, assim, passei por muitas coisas e eu tenho uma coisa que eu sempre penso, assim, eu acho que não é o que a gente vive que faz quem a gente vai ser, mas é o que a gente faz com o que a gente vive, sabe? Então, assim, o que é que eu fiz com tudo isso? O que é que eu fiz com tudo isso? Eu me abri através da arte, né? Para quem não sabe, eu também sou formada em arte, eu sou formada em teatro, tenho graduação em teatro, tenho mais de 10 anos em teatro, em palco, em rua, enfim. Fazendo teatro de várias formas. E, assim, para mim, eu usei a arte, eu usei o teatro em si, usei a espiritualidade, a minha conexão com a espiritualidade, que eu sempre tive isso de forma muito forte, como caminhos de autoconhecimento, como caminhos para que eu não me tornasse aquilo que eu vivi, mas que eu ultrapassasse a experiência que eu tive e pudesse ser além, sabe? Pudesse ir além das minhas experiências. Então, para mim, o autoconhecimento, ele trouxe muitos entendimentos sobre a relação com a minha mãe. Foi através do autoconhecimento que eu revi a relação com a minha mãe. Eu tinha muita mágoa da minha mãe, sabe? Muita mágoa. Então, quando eu comecei a me conectar com o meu feminino, quando eu comecei a me conectar com várias coisas relacionadas a mim, né, o meu útero, eu me conectei também, novamente, com a minha mãe. Aprendi a entender o que é que ela vivia. Depois que eu fui mãe também, a gente entende, depois que a gente é mãe, a gente entende muito a nossa mãe, né? Então, depois que eu fui mãe também, passei a entender mais ela, passei com a descoberta sobre o meu feminino, né, sobre o meu ciclo, sobre o meu útero, sobre quem eu sou como mulher, né, eu também passei a entender melhor como eu estava repetindo alguns padrões da minha mãe, até hoje, sabe? Então, assim, eu perdoei a minha mãe dentro do processo de autoconhecimento. Claro que não é uma coisa automática, gente. A gente tem sempre que lembrar disso e ter esse entendimento. Esses dias eu fiz uma postagem falando sobre o sagrado feminino, e aí veio uma pessoa comentar assim para mim: Ah, você está falando isso porque como se fosse uma coisa muito rápida, muito fácil. Jamais, jamais. Uma coisa que você não vai me ver falando nesse Instagram é que autoconhecimento sagrado feminino e autoconhecimento feminino e entender o seu feminino é uma coisa rápida. Nunca, nunca, porque não é. Não é. Claro que quando você tem ferramentas, quando você tem acompanhamento, quando você tem orientação, é mais fácil.
para todo lado, tentando descobrir como é exercício feminino, como é. É claro que quando você tem ali uma pessoa te acompanhando, é outro jogo, muda de figura, né? Mas é um processo muito pessoal. É um processo de entrega, de mergulho, de lidar com seus monstros interiores, com as suas sombras. Então, para mim, o autoconhecimento, como eu estava falando, né, foi super importante para a relação com a minha mãe. Hoje, a relação com a minha mãe ela é bem melhor. Ainda é uma relação conturbada? Ainda é uma relação conturbada, porque nós somos muito diferentes, sabe? Então, entender essa diferença, hoje eu consigo perceber o que é que eu pareço com ela e consigo honrar isso. E olha, gente, isso aqui foi um processo. Foi um processo. Então, hoje eu consigo honrar o que é que eu sou parecida com ela, sabe? Mas ainda é uma relação delicada, porque nós somos muito diferentes, né? Para quem não, para quem está me chegando agora, me seguindo agora, quem não me conhece, eu sou espiritualista, né? Eu sou da Umbanda, eu sou da Umbanda. Então, assim, eu tenho um processo bem forte com a espiritualidade. E eu sou a ovelha colorida da família, para quem não sabe. Porque a minha família inteira é evangélica, muito, 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 muito evangélica. Então, assim, é um processo para eles me aceitarem, sabe? Para eles me verem. Mas eu já entendi que eles não precisam me aceitar, porque eles estão em outro momento. Eu estou num momento, eles estão em outro, e cada um lida com aquilo que consegue, né? Cada um lida com as suas possibilidades e está tudo bem. Nós nos amamos do mesmo jeito, nós convivemos do mesmo jeito, mas existem as fissuras, né? E com a minha mãe é um pouco mais delicado, sabe? Por conta dessa questão da espiritualidade, por conta da minha vida. Então, ela não lida bem assim com a minha vida, né? Com a forma como eu vivo. Tem os processos dela. Então, porém, o autoconhecimento fez com que essa relação melhorasse em 90% hoje, sabe? Por que que eu não digo 100%? Porque eu não vou mentir para vocês. Esse processo ainda está acontecendo. É um processo que ainda está acontecendo, né? Que ainda está sendo aprofundado. Então, os meus medos de ser eu, de assumir o meu propósito, sabe? De assumir quem eu sou, de assumir o que eu faço, o que eu gosto, o que eu acredito. Tudo isso foi o autoconhecimento que me deu. Gente, falar tudo isso que eu tô falando para vocês aqui, fazer todo o movimento que eu faço, não foi uma coisa automática, não. Não foi assim, vai, Sara, vai lá. Não, não é assim. Não é porque eu sou do teatro, que fiz teatro e arte, enfim, tudo isso por muitos anos da minha vida, que eu teria naturalmente uma facilidade de falar tudo que eu falo aqui para vocês, não. Isso aqui é uma construção do meu autoconhecimento também. A gente tem que entender que tudo aquilo que a gente faz, a nossa forma de lidar com a vida, ela muda quando a gente se conhece. Quando eu entendo quais são os meus gatilhos, quando eu entendo quais são os meus medos, quando eu entendo como é que o meu corpo está se comunicando, tudo isso vai mudar a forma como eu falo, a forma como eu me relaciono, tudo, sabe? Então, é algo muito que interfere de forma geral na vida, né, de uma pessoa. Então, a minha falta de confiança, eu tinha medo de assumir aquilo que eu fazia, aquilo que eu queria, porque eu não tinha confiança em mim mesma. Então, quando eu me aprofundei nesse autoconhecimento, que eu entendi a minha liberdade, né, entendi esse poder de ser livre dentro daquilo que eu quero, que eu acredito, aí a autoconfiança vem, né? A autoconfiança vem à tona. Então, eu também aprendi a lidar com o autoconhecimento, com o medo de ser julgada, sabe? Então, gente, para mim, o autoconhecimento feminino, ele é extremamente importante, ele ainda está acontecendo na minha vida, ele vai acontecer para sempre. O que eu faço hoje, o meu trabalho hoje, para vocês que estão aqui me assistindo, o meu trabalho hoje é trazer para vocês aquilo que eu tenho entendido em mim, resgatado em mim, e ajudar vocês a resgatar, sabe? Ajudar vocês também a trazer à tona com as ferramentas que eu descobri, com as ferramentas que eu aprendi, sabe? E aí, algumas coisas que eu queria pontuar, que eu vejo ainda algumas pessoas falando que, como eu falei, que a menina falou no post, né? Sara, não é tão simples assim. Sara, eu não tenho tempo para poder estar ali observando meu ciclo, para estar ali estudando, me estudando. Não, isso é muita besteira. Gente, assim, eu questiono muito isso, sabe? Quando as pessoas falam que não tem tempo, que não tem tempo, eu questiono muito. Sabe por que eu questiono? Porque se vocês souberem a quantidade de coisas que eu faço sendo mãe,
Claro que cada realidade é uma realidade. Jamais eu estaria aqui comparando a minha realidade com a realidade de vocês, com a sua realidade, porque cada mulher sabe as suas questões, as suas dificuldades, os seus desafios. Cada mulher sabe. Então, não dá para a gente comparar, não. Não dá para a gente comparar. Mas o que eu quero aqui é provocar em vocês a reflexão. Será que é realmente porque eu não tenho tempo? Ou será que é porque eu não me priorizo? Será que é porque realmente eu acho que autoconhecimento é besteira? Ou será que eu tenho medo de lidar com as verdades que eu mesmo vou mostrar para mim? Porque isso é que é o baque. É quando você mesmo mostra para você as suas verdades, sabe? E a gente, às vezes, precisa de alguém para nos guiar, né? Para nos dizer. Eu vou dando um exemplo aqui, uma pessoa que eu estou acompanhando agora, com o Ioneg, ela está usando a obsidiana, né? E aí tá vindo várias coisas à tona para ela, em sonhos, coisas assim bem profundas, sabe? E aí ela veio me contar, e eu falei assim, olha, isso aí são as suas sombras. Como é que você lida com isso na sua vida? Como é que essas coisas estão reverberando? Como é que você vê essas coisas que você está sentindo nesses sonhos? Como é que você vê isso acontecendo na sua vida, no seu dia a dia? E ela ficou impactada, né, com essa provocação. Por que que a gente precisa de alguém para nos dizer isso? Por que que a gente não para e pensa? Por que que a gente sempre tem que colocar para o outro, né? Ah, eu tive um sonho. Ou então, assim, que é alguma coisa espiritual. Por que que a gente não para pensar, gente, o que é que o meu inconsciente está me dizendo aqui? O que é que eu estou precisando ver do meu inconsciente, né? Por que que a gente foge disso? De lidar com as nossas sombras, de lidar com os nossos medos diretamente. Então, quando as pessoas entram no autoconhecimento feminino, ou elas vêm com essa coisa de não é tão simples, porque a galera fantasia mesmo, né, o negócio, mostra uma coisa mística, a galera de, tipo, de fadinha, de bruxinha, e que é lindo, que é maravilhoso, que eu acho lindo, viu, gente? Eu acho lindo. Inclusive, já fiz vários ensaios fotográficos assim, de bruxo, de fada. Adoro, acho lindo, adoro. Porém, contudo, todavia, a gente precisa trazer isso para a realidade, né? Nem toda mulher se adequa a essa realidade, nem toda mulher quer estar dentro desse movimento. Ou consegue, às vezes até quer, mas não consegue. Está dentro da sua vida, da sua rotina, do seu dia a dia, fazendo esses movimentos mais místicos, né? Como ela consegue fazer isso dentro da vida dela? Como ela consegue colocar em prática dentro da vida dela? Então, assim, o que eu quero dizer é que você não precisa ser a criatura iluminada na Terra para você trabalhar o seu autoconhecimento. É muito incrível como as pessoas que acham que estão dentro dos seus processos de autoconhecimento, são buscadoras de si mesmas, elas acham que precisam ser iluminadas, que elas precisam ser anjos caídos do céu, né? Que elas precisam ser, as mulheres do sagrado feminino precisam ser as deusas na Terra, perfeitas, magnânimas. Não é bem assim, tá bom? Não é bem assim. É que nem aquela lógica que eu falei para vocês. O que é liberdade, né? Liberdade é eu saber dizer não, saber dizer sim. Eu conseguir dizer não, eu conseguir dizer sim. Então, do mesmo jeito, e a gente precisa ter muito cuidado para não ir para o extremo. Quando eu lido com o processo de autoconhecimento e espiritualidade, eu tenho que entender que eu posso, né? Que eu posso e que é fácil para mim trazer isso para minha vida. Viver isso da forma como eu vivo. Como eu vivo. Porque se esse movimento é um movimento de resgate, se o movimento de sagrado feminino, o movimento de ancoramento do feminino na Terra, novamente, é um movimento de resgate, ele precisa ser um movimento que funcione dentro da realidade da mulher moderna, sabe? Dentro do autoconhecimento da mulher moderna. Então, e aí, como é que essa mulher moderna vai viver isso, cara? Dentro da vida dela. Então, assim, ela não tem tempo? Como é que, será que ela não tem tempo mesmo? Ou será que ela está sendo exigida de uma forma, de um tempo que ela não consegue? Será que ninguém está falando para ela isso que eu tô falando? Ninguém está falando isso para ela. Todo mundo está falando o quê? Que ela precisa fazer do jeito que a galera dos círculos está fazendo. Então, é preciso trazer, botar o pé no chão, né? Trazer para a realidade que o autoconhecimento ele não é um botão que vai te iluminar, que o feminino sagrado não é uma coisa que precisa te prender, que precisa te colocar dentro de outra caixa, sabe? A gente precisa sair desses extremos. A ideia desses movimentos, a ideia da busca do autoconhecimento e do sagrado feminino, do autoconhecimento feminino,
sair da zona de conforto, né? De tudo isso que a gente é acostumado a ver, do uso do absorvente comum, de não cuidar do seu próprio corpo, de não olhar, de não sentir, de não se tocar. É a busca de sair dessa zona de conforto? Mas muito cuidado. É aquilo que eu falei na última aula, muito cuidado. Para vocês não ficarem com essa ideia de sair da zona de conforto, irem para o extremo e afastarem as pessoas. Expandam essa zona de conforto, aprendam, busquem orientação, busquem pessoas que já passaram por coisas e que podem te ajudar a entrarem nesse movimento, tá? E aí teve uma coisa que eu anotei aqui que eu queria pontuar para vocês. Pessoal, aqui está vendo. Gente, venham para o YouTube. Uma coisa que eu queria pontuar, sabe? Que eu estava refletindo enquanto eu estava preparando aqui essa live, essa aula. É preciso nascer na vida. Vocês já ouviram, já pensaram sobre isso? Quantas vezes nós, mulheres, ou todas as pessoas, estão vivendo uma vida que nasceram organicamente, né? Nasceram, nasci. Estou aqui, estou na vida. Mas eu não nasci psiquicamente. Eu não nasci para o entendimento da minha essência. Sabe? Eu não penso sobre mim, eu não reflito sobre mim, eu não me conheço, eu só vou vivendo e reclamando. Vivendo e reclamando, vivendo e reclamando. É necessário nascer durante a vida. Nascer várias vezes, morrer várias vezes. Né? Então, assim, é preciso dar nascimento a si próprio. Sabe? Como eu faço isso? Me conhecendo. Para que eu possa nascer dentro de mim. Para que eu possa realmente encontrar quem eu sou, sabe? Encontrar quem eu sou. Dar nascimento a mim. Dar oportunidade, me parir, sabe? Me parir. Então, a liberdade, ela vem muito disso, né? De você se permitir, ousar se parir. Olha que incrível. Ousar se parir. E aí, hoje, eu trouxe aqui para vocês, para a gente conversar, para elucidar tudo que eu estou trazendo aqui, todos esses conhecimentos. Gente, eu fico pegando aqui os papéis, é porque é muita coisa para falar e eu não quero perder, aí eu anoto assim os pontos. Eu trouxe aqui para elucidar esses conhecimentos, falar um pouco sobre os arquétipos das deusas, né? O arquétipo das deusas que estão ligadas ao ciclo menstrual, ligadas à lua. Então, quando a gente pensa nessas imagens arquetípicas das deusas, os arquétipos das deusas gregas, os arquétipos dos animais, todos os arquétipos, né? Eles são conjuntos de ideias arquetípicas, são representações que nos ajudam a pensar sobre nós, nos ajudam a refletir quem nós estamos sendo, como nós estamos agindo, como nós nos comportamos. Os arquétipos, eles são moldados a partir de comportamentos repetitivos. Saiu aqui. A partir de comportamentos repetitivos. Então, assim, eu tenho comportamentos repetitivos, eu tenho processos, atitudes e crenças que me levam a ter uma congruência com determinados arquétipos. Então, por exemplo, quando a gente fala sobre os arquétipos da Lua, são as deusas que têm ações, têm comportamentos parecidos com as fases de cada lua e com as fases do ciclo menstrual. Eu vou falar um pouquinho desses arquétipos para vocês irem pensando sobre os comportamentos de vocês, tá? Então, antes de falar sobre cada arquétipo, eu vou falar um pouquinho sobre a grande mãe, sobre a deusa mãe, que é dela que deriva esses arquétipos que representam a lua e que representam o nosso ciclo menstrual. Então, por exemplo, a grande mãe, ela tem essa energia criadora, essa energia do alimento, do cuidado, né? A deusa mãe, a grande mãe, ela é tocável, a gente sente ela tá no nosso corpo, ela tá na natureza, ela tá na chuva, ela tá na terra, ela tá na cachoeira, no mar. Então, a energia da deusa, diferente da energia do Deus, a energia da deusa é uma energia que pode ser tocada, que pode ser sentida, que é essa energia como mulher parindo. É a própria imagem da deusa, uma mulher parindo. Ela está dando vida, ela gerou aquela vida e está colocando aquela vida no mundo. Então, assim, por muito tempo, nas sociedades antigas, as mulheres foram vistas como filhas diretas, né? A imagem e semelhança da deusa. Todas as pessoas adoravam a deusa.
Então, por muito tempo, as mulheres foram percebidas como imagem e semelhança dessa deusa mãe. Porque nós também geramos vida, né? Nós também geramos e parimos a vida. Assim como a deusa que pariu e que gera toda a terra, toda a natureza. Então, a diferença da deusa e do Deus, só fazendo aqui uma observação, é que o Deus, ele é uma energia mais sutil, né? Ele está ligado ao intelecto, à mente. E a deusa, ela é uma energia mais palpável, uma energia mais corpo, mais o sagrado corpo, o sagrado sentir, a terra. Eu sinto a deusa quando eu escuto o mar, eu escuto a deusa quando eu escuto o mar, eu me banho com a deusa quando eu tomo banho de cachoeira, quando eu tomo banho de mar. Então, a deusa, ela é... Por isso que era muito fácil acreditar na deusa nas sociedades antigas, né? Porque você via ela facilmente na vida, na natureza, na terra. Ela é muito presente. Então, ela é aquela que nasce, gera, transforma, que mata, que é o furacão, que é um tsunami, mas também que é uma lagoa tranquila, um rio calmo, entende? Então, ela tem todos esses aspectos, todas essas figuras. E aí, quando a gente fala sobre entender o nosso ciclo, entender o nosso autoconhecimento feminino, entender tudo isso que eu estou falando para vocês aqui desde o começo, e eu trago agora os arquétipos, é que a gente pense que quando a gente vai pensar sobre os arquétipos, pensar sobre os nossos comportamentos dentro dos padrões de quem nós estamos sendo, a gente vai pensar sobre o nosso comportamento social, o nosso comportamento da nossa ancestralidade, que a gente carrega isso. Então, quando a gente olha para o nosso ciclo menstrual, que a gente olha sobre o nosso ciclo vital, emocional, né, a gente vai pensar que nós precisamos observar e organizar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas ações. Cada ponto esse triângulo, né, entre pensamento, sentimento e ação, vai fazer com que a gente entenda os nossos padrões. Essa é a base do autoconhecimento feminino. Compreender essa pirâmide, né, essa tríade entre pensamento, sentimento e ação. Eu equilibro essa tríade dentro do meu autoconhecimento feminino para que eu tenha liberdade. Eu entendo os meus pensamentos, eu entendo o meu padrão mental, como eu sou influenciada, como eu ando em círculo, os labirintos em que eu vivo. Eu entendo os meus sentimentos, né, o que eu sinto, os meus dons, as minhas relações, como eu me relaciono, como eu tenho medo de determinadas coisas, o que eu trago da minha mãe, o que eu trago das outras mulheres, do meu pai. E aí, essa ação, e aí eu uno o pensamento, eu uno o sentimento e trago para a ação, para modificar. Então, é essa pirâmide, né? Essa tríade que nos faz pensar sobre o autoconhecimento feminino de forma mais concreta, entendendo os meus padrões, compreendendo os meus sentimentos a partir desses padrões e trazendo para a ação uma forma modificada. Então, é assim que eu cresço, quando eu coloco o autoconhecimento feminino em prática, quando eu observo o meu ciclo, como eu entendo os arquétipos da lua e como esses arquétipos eles ainda estão reverberando na minha vida. Vocês vão ver aqui que é um conhecimento incrível, que ajuda muito na nossa percepção, né? Tá fazendo sentido, gente? Falem aqui o que vocês estão achando, o que vocês estão pensando. Comentem aqui no chat o que está vindo à tona enquanto vocês me escutam. Tá vindo assim, que coisa complexa. Então, nossa, Sara, isso daí faz sentido. E aí, comentem o que vocês estão sentindo sobre esse assunto. Como é que está reverberando aí? E aí, gente, quando vocês estão comentando, comentem aí. Carolina falou, faz muito sentido. Tem um delay aqui, tem um tempo, tá? Faz muito sentido, Sara. Nossa, Carol. Eu vou compartilhar com vocês uma tela aqui. Vou compartilhar uma tela para a gente ir conversando, tá? E aí, assim, a partir do momento que eu... Assunto complexo, preciso aprender muito sobre autoconhecimento feminino, sagrado feminino. Continua comigo, Paula, que é isso, hein? Te ajudo. Continua me acompanhando. Não é tão complexo, não é tão complexo. Vamos lá, eu vou compartilhar aqui a tela, gente.
Tudo novidade, né, Paula? Pronto, vamos falar sobre os arquétipos do ciclo menstrual lunar. Então, assim, as pessoas que estão aqui me assistindo e que não sangram mais, porque já estão na menopausa ou passaram por algum processo e não sangram mais, vão poder se observar a partir desses arquétipos do mesmo jeito, porque esses arquétipos que eu vou falar aqui, eles são arquétipos que também estão ligados à Lua. Beleza? Então, o que é arquétipo, né? São padrões que podem influenciar os nossos comportamentos, as nossas respostas emocionais, como eu já falei para vocês. Compreender como eles se manifestam no ciclo menstrual e nos padrões emocionais pode nos ajudar a nos decifrar melhor. A gente vai começar falando da menina, a donzela, o arquétipo da donzela, né? Existem 3 faces da deusa, a donzela, 4 faces, desculpa. A donzela, a mãe, a anciã e a feiticeira, tá? Então, cada face dessa vai estar ligada a uma fase da lua, a uma fase do ciclo menstrual, tá? Vou trazer aqui para vocês várias provocações sobre cada fase, tá certo? Então, vamos começar pela donzela, que é a menina. Essa fase, ela está ligada com a lua crescente e está ligada com a fase do ciclo menstrual pré-ovulatório, tá? A fase da menina é a fase onde nós estamos. O que é a energia da menina? O que é a energia da donzela? A energia da jovem, a virgem, deixando claro que a virgem aqui não é que nunca teve relação sexual, é que não é casada. Então, ela é inteira em si mesma. Então, a energia da donzela é a energia dessa mulher Atena, dessa mulher Artemis, né? O que é que ela significa? O que é que essas deusas gregas têm a ver com a donzela, com a energia da menina? Porque é essa energia de independência. Então, que é muito parecido com o que a gente sente tanto na lua crescente quanto na fase pré-ovulatória. Essa energia de independência, de agilidade, de produtividade. A energia da donzela, né, a energia da menina, ela nos traz muita vontade de viver, sabe? Essa coisa da menina mesmo, dessa coisa jovial. E é interessante uma coisa, gente, a gente vai passar por esses arquétipos durante a nossa vida inteira. Então, a gente vive esses arquétipos aqui, da donzela, da mãe, da feiticeira, da anciã, durante toda a nossa vida. Não só durante o ciclo menstrual, mas durante a nossa vida. Existe um estudo que diz que a cada 7 anos nós estamos vivendo um arquétipo. Estamos vivendo no nosso dia a dia, nas nossas ações, nos nossos padrões, sabe? Então, por exemplo, quando a menina é menina ainda, ela está na fase da donzela. Né? Ela está na fase da menina, ela tem essa coisa da curiosidade, da agilidade, da independência, né? Desde quando ela é menina até a adolescência por aí, ela ainda está nessa fase da donzela, né? Da força, porque a donzela tem muita força. Você vê aqui a Atena, né? Você vê Ártemis, que eram guerreiras. Então, essa energia de guerreira, essa energia de ir lá, de fazer, de buscar, de fazer acontecer, tudo isso está muito ligado com a energia da donzela, com a energia da menina. E aí, uma coisa para a gente pensar, né? Muitas mulheres, elas não saem do arquétipo da menina. Tem muita mãe, muita mulher que já é mãe e que ainda vive o arquétipo da menina. Ainda está ali sofrendo, porque ainda está rompida com a mãe, ainda tem dificuldade de sentir, ainda tem problemas de lidar com o mundo, ainda não quer ser, tem problemas de lidar com pessoas, de lidar com a autoridade, né? Tipo assim, não consegue trabalhar, não consegue criar uma rotina, ainda está muito nessa energia da donzela, da menina. Por quê? Por que que muitas mulheres chegam na fase adulta e ainda permanecem no arquétipo da menina? Ainda permanecem no arquétipo da donzela? Porque a nossa sociedade, ela não nos prepara para mudar, né? Para mudar mentalmente os nossos arquétipos, né? Para mudar as nossas ações. Quando a menina, né? Quando a jovem menina, ela chega na menarca, que ela sangra pela primeira vez, a nossa sociedade, ela não prepara essa menina para entender que agora ela vai começar uma nova fase, que agora ela vai entrar na fase da mulher.
Então, não tem um ritual, a gente não tem mais o hábito de fazer o ritual de passagem da menarca, que era um ritual muito importante. Gente, os rituais de passagem, eles são extremamente importantes para cada fase da vida, para cada fase da mulher. Os únicos rituais que a gente ainda permanece é o casamento, né, o velório, a gente ainda segura esses rituais aí. Mas, por exemplo, o ritual da menarca não é feito, não tem mais o hábito, né? Muitas mães não fazem esse ritual com as suas filhas. E é claro que não é porque a menina fez o ritual da menarca que ela vai entrar na fase da mulher. Enfim, não vai, não é assim. Não é um botão, mas aquilo ajuda mentalmente ela a mudar esse processo, né? A entender que agora ela está numa nova fase. Os ritos de passagem, eles são processos mentais. Eles são movimentos que a gente faz para que a nossa mente entenda que agora a gente vai para uma nova fase, que aconteceu uma mudança. Então, assim, a gente não é preparada para isso. Muitas meninas, né, elas sangram pela primeira vez e elas não têm nenhuma receptividade de ninguém da família, muito menos das suas mães, das suas tias, das mulheres da sua volta. Pelo contrário, é bem difícil. Pelo menos eu, quando eu sangrei, eu não sei como é que tá agora essa geração, mas eu, quando eu sangrei, eu não tive nenhuma, nada. Assim, nada. Pelo contrário, eu fiquei com medo, achei que eu tava morrendo. Então, assim, para mim, não tive isso. Então, eu passei por muito, muito tempo ainda no arquétipo da menina. Existem muitas mães que são mães, que agora são meninas sendo mães, né? Que ainda vivem esse arquétipo, ainda vivem essa adolescência, sabe? Ainda vivem essa adolescência. Ainda não conseguiram romper, porque a própria sociedade não as ajudou a romper, né? O que a donzela faz? O que é a energia da donzela? Ela rompe a terra para nascer. Então, muitas vezes, essas mulheres ainda não conseguiram entender os seus processos internos. Elas ainda não se sentem inteiras, mas elas já têm que assumir responsabilidades, elas já têm que assumir outros movimentos da vida que muitas vezes ainda não estão preparadas. Então, é mais dolorido, é mais difícil. A sombra da donzela é ainda imatura, é rebelde, é adolescente, gente, sabe? Então, muitas vezes, essa mulher que ainda vive no arquétipo da donzela tem dificuldade com a mãe, ela tem dificuldade de sentir, ela se protege muito do mundo. A guerreira ferida está muito ligada à donzela, né? A energia da menina, da donzela. Porque a energia da menina, né, é uma energia assim que, eu faço tudo, eu dou conta de tudo. Eu dou conta de tudo. A gente pensa que isso é o arquétipo da mãe, mas isso é muito mais o arquétipo da menina. É muito mais o arquétipo da adolescente, que acha que pode fazer e acontecer na vida, né? Que é assim, ela dá conta de tudo. Ela pode fazer tudo, ela consegue tudo, ela vai, ela faz e acontece. Entende? Então, tá muito ligada a isso, sabe? Essa energia da. E aí, como é que a gente vive isso? A gente vive isso a cada 7 anos da nossa vida. A cada 7 anos da nossa vida, a gente vai mudando e passando por vários ciclos, né? Algumas mulheres passam um pouco mais, outras mulheres passam um pouco menos, por cada fase por cada arquétipo. Porém, a cada ciclo menstrual, a gente passa por todos esses arquétipos. Olha que louco. A cada fase do ciclo menstrual, a gente passa por todos esses arquétipos. Então, existe uma tendência, quando a gente está na pré-ovulação, né, que é a fase que representa a donzela, da gente ter questões, mais dificuldades de se conectar com o outro, a gente se torna meio que não é bem egoísta a palavra, mas é um senso de independência muito grande, de fazer coisas para você. Você fica mais produtivo, você fica mais ágil, mas você também quer fazer do seu jeito, né? Porque você tem essa dificuldade. Você fica muito na guerreira também, entende? Faz sentido para vocês? Escrevam aí para mim, o que é que vocês sentem sobre o arquétipo da donzela? Então, o arquétipo da donzela está ligado com a primavera, está ligado com essa energia de crescimento, de iluminação, né? De nascer mesmo, de romper com a terra e criar novos movimentos. Está ligado com a deusa Atena, com a deusa Ártemis, com a deusa Oxum. E aí, falando um pouco sobre essas deusas, né? Não sei se vocês conhecem a história de Atena. Atena é o grande arquétipo da guerreira ferida. Atena foi uma deusa que nasceu da cabeça do seu pai. Então, ela não passou pelo útero da sua mãe, ela nasceu da cabeça do seu pai. Olha que louco. Tem toda uma lenda sobre a Atena, que eu não vou me aprofundar aqui. Mas, um belo dia, ela nasce da cabeça de Zeus, né? Já pronta para a guerra, já vestida, já armada, pronta para a guerra.
Então, a ligação com a Atena é muito grande, a ligação dela com o pai. Sabe? É muito grande a ligação dela com o pai. E aí, a gente trazendo para esse arquétipo da donzela, as mulheres, as pessoas, né, as meninas que estão ligadas ainda, né, muito com a energia da menina, da donzela, que ainda não conseguiram ultrapassar o arquétipo da donzela na sua vida, não no ciclo, tá? Porque no ciclo a gente vai passar várias vezes por esse arquétipo, falando da vida. Muitas vezes, ou ela tem uma questão muito grande com o pai, ou é muito próxima, ou ela tem alguma questão difícil, uma resolutiva muito grande com o pai, sabe? Uma dificuldade muito grande com o pai. Porque tem essa energia de Atena, né? Atena tem essa dificuldade de lidar, com o feminino, com a mãe. Ela tem uma ligação maior com o pai, porque ela não passou nem pelo corpo da mãe, ela saiu da cabeça do pai, ela saiu da cabeça de Zeus. Então, isso é algo muito interessante da gente refletir sobre o arquétipo da donzela, né? E aí, quando a gente pensa sobre isso, a gente vê que ela é independente, mas que a imaturidade dela vem muito desse medo de mostrar quem ela realmente é. Então, a menina, ela não mostra quem ela realmente é. Quem vive no arquétipo da menina na sua vida, que ainda está muito presa a esse arquétipo, tem medo de mostrar quem é. Tem medo de viver o que acredita, sabe? Por que tem medo? Porque tem que mostrar só a guerreira. Tem que mostrar essa mulher aqui, ó, que é produtiva, que é ágil, que é independente, que faz e acontece, que sabe, que vai lá e resolve, entendeu? É mais fácil mostrar a armadura da guerreira, entende? E é muito louco, né? Porque a sociedade, ela não nos prepara para mudar, para entender esses processos internos e sair para outro arquétipo, né? Aprender coisas novas. A gente fica sempre ali. Muitas mulheres precisam assumir o controle da sua família, porque os homens abortam em vida, né? Eles simplesmente não querem um filho e vão embora, e aí a mulher tem que assumir todos esses papéis. E aí, mesmo ela não estando preparada para ser mãe, né, para assumir esse arquétipo da mãe no comportamento dela, e ela estando ainda muito forte no arquétipo da donzela, da menina, né, ela tem que assumir. Ela tem que assumir. Então, é mais fácil ela vestir a capa da guerreira, né? Mais fácil ela vestir a armadura e dizer, eu vou lá, eu faço, eu aconteço. E aí ela viver 24 horas por dia nesse arquétipo aqui, sabe? Que dói, né? Que dói. A verdade é essa, que dói. E aí a gente vem depois para o arquétipo da mãe. O arquétipo da mãe é um arquétipo ligado com a lua cheia, ligado com a nossa fase ovulatória. Então, mensalmente, a gente passa, sempre que a gente está no ovulatório, a gente passa por esses detalhes de comportamento que o arquétipo da mãe nos traz, em algum nível, tá, gente? Claro que isso não é uma coisa assim fechada, em algum nível. E na nossa vida, a gente passa por esse arquétipo, né? Que é um arquétipo que está ligado à fonte de amor, de vida, de prazer, de plenitude, está ligado à fertilidade, em todos os sentidos, né? O arquétipo da mãe, ele não fala só sobre a fertilidade de gerar vida humana, é fertilidade em todos os sentidos, fertilidade de criação, de sonhos, de desejos, de vida humana. Então, é a expansão da lua cheia, né? E aí, na sombra desse arquétipo, nós temos uma doação sem limites, um excesso de culpa, aquela pessoa que ela está ali, trabalhada na culpa 24 horas, trabalhada na culpa, um medo de perder o controle, né? Geralmente, pessoas que estão ligadas demais ao arquétipo da mãe, que ainda estão muito presas ao arquétipo da mãe, têm uma tendência a ter medo de perder controle, elas querem ter controle de tudo, elas querem controlar o ninho, controlar quem está ali, né? O que é que elas veem, o que é que elas sentem, sabe? Essa doação sem limites, esse excesso de culpa, né? E aí, quem são os arquétipos ligados à mãe, ao arquétipo da mãe? Quem são as deusas, né? Maria, Gaia, Pachamama, Iemanjá, Deméter, Lásquime, Ísis e diversas outras deusas que são mães. Então, assim, quando a gente pega todas essas imagens, né, da mãe, é aquela nutridora, aquela que doa, aquela que dá, né, que alimenta. Então, é uma força de criação. O arquétipo da mãe é uma impulsão de criação, é uma expansão. Então, o arquétipo da mãe, dentro de uma figura positiva, ele fala sobre uma mulher que já entende o seu poder, né? Que ela conhece o seu poder de ser fértil, ela conhece o seu poder de criar aquilo que ela quer,
porque é a impulsão de criação, de expansão. E na sombra é a doação sem limites, é doar demais. Ela conhece o poder dela, mas ela está doando demais. Está doando tanto que ela não sabe dizer não, ela não sabe dizer sim nem dizer não, ela não se conhece, ela não tem liberdade. Muitas vezes, quem vive no arquétipo da mãe já perdeu a sua liberdade, sabe? Dois arquétipos, né? Na verdade, o arquétipo da donzela, você fica ali na armadura da guerreira. O arquétipo da mãe, você não tem liberdade porque você não sabe mais quem você é. Você começa a se doar tão sem limite para o outro, tão sem limites, tão sem limites. Esses dias eu recebi uma caixinha também, a gente sempre fala das caixinhas, porque é uma graça. Recebi uma caixinha falando assim, como é que eu vou me olhar se eu tenho 3 homens em casa? Eu respondi assim, como assim? Você tem 3 homens ou 3 recém-nascidos? Porque se for um recém-nascido, eu entendo, né? Porque um recém-nascido você já fica, você não consegue se cuidar, porque um recém-nascido é muita demanda. Imagina 3 recém-nascidos. Eu perguntei, você tem homens em casa ou são recém-nascidos? Porque se for recém-nascido, eu entendo. Mas se for homens, meu amor, não entendo, não. Não entendo, não. E aí é muito delicado, né? Porque a pessoa está tão acostumada a esse movimento de doação, que se ela não fizer esse movimento, ela se sente culpada. Ela se sente culpada automaticamente por tudo, entendeu? Então, é muito sério. Esse arquétipo está ligado ao verão, está ligado à lua cheia, à ativação, ao calor, ao trabalho em grupo, né? À fertilidade, a mente, nesse arquétipo, esse arquétipo nos traz uma mente aberta. Percebam como as pessoas ficam na lua cheia, né? Como nós ficamos, nós mulheres, e como as pessoas, em geral, ficam na lua cheia. Como elas estão mais cheias de impulso para criar. Impulso para viver, impulso para fazer acontecer. Isso é bem forte desse arquétipo. Lembrando, gente, que nós vamos passar por esse arquétipo durante a nossa vida, esses arquétipos a nossa vida inteira, tá? E eu posso estar vivendo viver diferentes arquétipos em diferentes lugares da minha vida, em diferentes situações da minha vida. Pode ser que no meu relacionamento eu seja muito mais a mãe, o arquétipo da mãe seja muito forte. E dentro do meu trabalho eu tenho o arquétipo da donzela muito forte. Pode ser que eu tenha um arquétipo da donzela em vários aspectos da minha vida. Então, isso é uma coisa para nos ajudar a refletir e a entender os nossos padrões, entendeu? Como a gente está trabalhando os nossos padrões. E aí vem o arquétipo da feiticeira, né? Aquela que é indomável, que é furiosa, que é alquimista, né? Que ela transmuta tudo dentro dela e joga para o mundo e transforma. Então, esse é o arquétipo ligado à lua minguante e à fase da pré-menstrual. Então, nós sempre passamos pela feiticeira quando nós estamos na fase da pré-menstrual. E durante a nossa vida, esse arquétipo, gente, ele é importante para o nosso autoconhecimento. Como já diz aqui, a alquimista, aquela que coloca tudo dentro do caldeirão e transforma, e modifica. Então, é um arquétipo ligado à destruição, ao poder da raiva e à destruição. Entendam o que eu estou querendo dizer. Sabe o que está dizendo que destruição e raiva é bom? É bom. Dependendo do nível, é bom sim, tá? É bom sim, porque quem tem medo de destruição, quem tem medo desses sentimentos, fica muito na superfície da vida. Lembra do que eu falei? É preciso dar passagem para nascer a si mesma, é preciso se parir. E quando a gente vai parir, meu amor, a gente grita. A gente tem uma coisa que pode não ter o nome de raiva, mas é tão potente quanto. Porque essa força fulminante, essa força indomável, selvagem, isso é a energia da feiticeira. Essa é a energia da feiticeira. Então, você entender essa energia, quando você entende essa energia, você passa a compreender muito mais a sua pré-menstrual, passa a compreender muito mais aquilo que você tá precisando de selvageria na tua vida. O que é que na tua vida está precisando que você seja mais selvagem, você seja mais indomável, mais furiosa no seu trabalho, você tem que ser mais furiosa, mais indomável, sabe? Tem que entender esse poder de transformar. Então, assim, nas sombras, né? Olha que interessante. A feiticeira, a sombra dela é muito parecida com a luz dela, né? Então, a feiticeira, quando ela tá na parte positiva, ela é indomável e furiosa, e isso é bom, mas isso também pode ser a sombra dela. Ela pode ser impaciente e furiosa, às vezes grosseira. Por isso que quando a gente entende, né, isso, por isso que
Quando a gente entende isso, a gente pode modificar. E por isso que muitas vezes na pré-menstrual a gente tem rompantes de raiva, né? Rompantes de fúria. Então, ela representa e traz à tona a nossa sombra. E aí a gente tem aqui as deusas que representam junto, né? Que também fazem parte do arquétipo da feiticeira. Deusa Kali, a deusa da destruição. Morgana, a sacerdotisa que teve a possibilidade de mudar tudo, né, ao redor. E Ansan, que é a energia desse orixá feminino que transforma, que muda, que tem essa força de transformação com o vento, né, de fazer acontecer com o vento. E a gente vem para a anciã, o arquétipo da anciã, que é o arquétipo que está ligado às raízes, a descansar no olho do furacão. Olha que incrível, descansar no olho do furacão. Isso é anciã. A energia da fase menstrual, da lua nova. Então, ela trabalha os mistérios da morte, os mistérios do renascimento. Ela nos pede silêncio, nos pede introspecção. Ela nos pergunta, me diz, o que é que você quer deixar morrer? O que é que precisa morrer? O que é que precisa ir embora? Deixa morrer o que precisa morrer, sabe? Ela é uma limpeza, ela é uma sabedoria. É interessante que quando as mulheres entram, a grande parte das mulheres, né? Porque isso, gente, não é marcado. A menina sangrou, ela entra na fase sai da donzela, entra na fase da mulher, né? Da mãe. A mulher entra na menopausa, ela entra na fase da anciã. Não é assim, não é um botão que se aperta, porque isso é uma coisa interna. É autoconhecimento, é o processo de cada mulher. Então, algumas mulheres, elas chegam na fase da menopausa e elas ainda não aceitam esse arquétipo, elas ainda não aceitam a anciã. Elas ainda não trabalharam para entender que agora elas estão ligadas com a sabedoria da vida. Elas já morreram e renasceram várias vezes, a cada fase de ciclo que elas viveram. E elas não precisam mais passar por aquilo. Elas não precisam continuar morrendo e renascendo a cada fase do ciclo menstrual. Elas não precisam mais. Elas agora já estão nessa fase da anciã, daquela que descansa no olho do furacão, né? Aquela que fecha o olho e silencia, que está ligada às raízes. Essa fase ela é muito boa, né? Ela tem, eu acredito, eu vejo essa fase como muito boa. As pessoas às vezes acham que esse arquétipo ele tem uma coisa ruim, mas eu não acho. Eu acho que esse arquétipo nos traz muita sabedoria. E na face sombra dele, ele nos faz muitas vezes quem vive muito dentro desse arquétipo. Às vezes é uma pessoa muito ranzinza, é uma pessoa que é uma anciã, né, gente? É uma senhorinha, muito ranzinza, que não gosta muito de estar perto de pessoas, que quer estar o tempo inteiro introspectiva. Então, a anciã, muitas vezes, quando você permanece muito tempo no anciã, você se fecha demais. Né? Você quer entrar dentro do buraco, entrar dentro do olho do furacão e dormir lá para sempre. Então, é bom ter cuidado também com isso, tá? Mas aproveitem a fase menstrual, a lua nova, para se conectar com a energia da anciã. Eu já contei isso uma vez, mas eu sempre gosto de contar, assim. Eu fiz uma vez uma vivência xamânica, e nessa vivência xamânica, né, a pessoa que estava facilitando comentou que quando a gente está na fase menstrual, a anciã, na fase menstrual mesmo, a gente está sangrando, a anciã pula e deita em cima das nossas costas, que é aquela dor que a gente sente aqui, ó, na lombar, que aqui no Ceará a gente chama de dor nos quartos. Essa dor na lombar, diz essa facilitadora, né? Disse para mim, eu achei incrível. É a anciã pulando nas nossas costas, dizendo assim: saquete, vá se deitar, vá dormir, vá descansar, que você está fazendo uma limpeza no seu corpo. E eu lembro disso sempre, gente. Isso me marcou de um jeito que eu lembro sempre. Eu sempre brinco disso com meu marido e às vezes ele fala assim: eita, a anciã tá nas tuas costas, você tá pulando aqui nas minhas costas. A anciã tá aqui nas minhas costas, dizendo assim: vai dormir, Sara, vai descansar. Isso é um conhecimento incrível, né? A gente pensar assim: eu tenho que respeitar o meu lado ancião, né? Tenho que respeitar aquilo que em mim é a sabedoria para deixar as coisas morrerem, deixar as coisas irem. Tá? Meu Deus, peraí, tá aqui. Ai,
que eu tinha parado. Parei a transmissão, gente. Parei. Ai, gente. Voltei aqui. Peraí, que eu ainda estou entendendo aqui esse negócio. Voltei. Vocês estão me vendo? Voltei, deu tudo certo. Então, gente, todos esses aspectos, né? Passear por todos esses arquétipos nos faz ver as coisas de forma tão mais profunda, né? Entender que a gente vai passar por cada arquétipo desse, vai passar por cada olhar, né? Vai passar por cada imagem da deusa, e isso vai fazer com que a gente nos compreenda mais. Como eu falei no começo da live, autoconhecimento é liberdade. E quanto mais eu me conheço, quanto mais eu me entendo, mais eu sei o que eu quero e o que eu não quero. E tudo isso daqui, gente, é puro autoconhecimento. Espero que vocês tenham gostado. Gratidão, gente. Gratidão pela presença de vocês. Tchau, tchau.